agradecimento ao doutor Luiz Ribeiro, presidente da 39ª subseção da OAB São Bernardo. Muito obrigada por conceder o espaço à comissão. Eu quero mais uma vez me apresentar, sou a doutora Graziela Marotti, sou advogada aqui na comarca há mais de 20 anos. No passado fui membro da Comissão do Meio Ambiente, agora recentemente retornei à Comissão de Meio Ambiente, a doutora Lília me acolheu muito bem, eu agradeço. E quero cumprimentar e também justificar, né, foi um pedido da doutora Carmela Del, vice-presidente da nossa subseção, que não pode participar do evento por estar ministrando aula na pós-graduação hoje da faculdade. Novamente quero agradecer a doutora Lilian Mozardo, advogada, professora, mestre em Direito, presidente da Comissão do Meio Ambiente, não só por ter me acolhido, né, mas pelo brilhante trabalho que ela vem fazendo diante a essa comissão. E eu passo agora a palavra ao doutor Luiz Ribeiro, que eu acredito que ele queira fazer aí os cumprimentos iniciais. Por favor, doutor, se o senhor puder iniciar com as suas palavras. Obrigado, doutora Graziela. Agora vamos formalmente, apesar que eu, nesse ambiente virtual, também estou procurando evitar o máximo de formalidades, porque eu acho que o que é importante não é nós ficarmos fazendo discurso, são os palestrantes. Então, eu só vou dar os nossos recadinhos habituais. Quem já viu alguma palestra vai falar, de novo? Mas a gente precisa. Então, primeiro, boa noite a todos que está entrando agora. Eu queria agradecer as nossas palestrantes, doutora Jéssica e doutora Lilian. Queria parabenizar a doutora Lilian e todos os membros da comissão, doutora Graziela, porque realmente são abnegados. Nós somos profissionais que estão aí atuantes, como a doutora Graziela menciona, né? Estamos aqui no nosso dia a dia, dedicando, não medindo esforços nessa pandemia para atender nossos clientes, atendermos tudo, e ainda despendemos nossos tempos para poder transmitir conhecimento, para poder bater um papo, passar para os jovens advogados, um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso dia a dia. Então, queria agradecer a doutora Lilian e todos os membros da comissão pela dedicação que fazem. Porque, como nós dissemos no começo da gestão, doutora Graziella, quem quer trabalhar tem espaço. Aqui a casa é nossa, aqui todos serão bem acolhidos. A advocacia, nós temos esse conceito de que nós estamos tentando resgatar nosso núcleo familiar, vamos assim chamar, porque nós somos uma família de advogados. Podemos brigar, podemos estar de lados opostos, mas temos que caminhar de mão dadas. Então, queria agradecer a todos estarem aqui até essa hora, vamos ter mais um pouco de tempo. Convidá-los para os eventos de amanhã e sábado. As palestras já estão no nosso site, já estão com as inscrições abertas. Ressalvando que amanhã à noite nós vamos ter um evento diferenciado. Nós vamos ter às 18h30 uma palestra com uma ministra do TST. Logo em seguida, o Dr. Gilberto Maestro vai falar sobre direito de família. E em seguida nós vamos ter 3 apresentações musicais. Já que a inovação é a live musical, nós também vamos fechar a nossa semana jurídica noturna com 3 lives, aonde durante as lives nós vamos estar sorteando livros. E no sábado, após a última palestra, nós vamos estar sorteando uma pós-graduação do Damásio. Então, ficam já todos convidados a participarem. Os certificados serão encaminhados a todos os presentes, desde que estejam inscritos. Então, eu peço, quem ainda não se inscreveu, acesse o nosso site, faça a inscrição, porque essa inscrição é a nossa referência, tanto para emitir o certificado, quanto para o participante ter direito a um curso de extensão do Damásio. Todo participante de qualquer palestra nossa na Semana Jurídica, ele não está concorrendo, ele já está ganhando automaticamente um curso de extensão no Damásio. Então, eu precisaria que vocês fizessem essa inscrição. E aproveitar o último recado, nossa Comissão de Cidadania e Ação Social, agora no mês de agosto, onde nós teríamos os eventos presenciais, e é quando ela arrecadaria alguns itens para uma comunidade de 200 crianças que serão entregues em outubro, no Dia das Crianças. Como nós estamos com os eventos virtuais, aqueles que tiverem condições, que puderem, agora durante o mês de setembro, passar na subseção
e fazer uma doação de bala, doce, um brinquedo novo, um brinquedo usado, uma roupa em bom estado, ou até livros didáticos, né, que as crianças aí estão... Às vezes usou o livro para uma escola, não vai usar, o filho já cresceu. Então, tenho convicção que será de grande valia para essas crianças. Peço desculpas por um pouco de tempo tido, mas são importantes esses recados. Agradeço a oportunidade. Doutora Graziella, estou aqui acompanhando a palestra e agora fica com a doutora e as palestrantes. E obrigado a todos novamente. Muito obrigada mais uma vez, doutor Luiz Ribeiro. Estendo mais uma vez os agradecimentos a toda a diretoria da OAB, às meninas aí, né, as funcionárias da OAB, a Tamires, que está aí nos bastidores nos ajudando. Essa semana jurídica está excelente, maravilhosa, todas as palestras que ocorreram, eu pude acompanhar algumas, amanhã recebendo a ministra do TST, parabéns mais uma vez. Eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Lília Mozardo, presidente da nossa Comissão do Meio Ambiente, para também fazer seus cumprimentos iniciais. Boa noite, doutora Lília. Boa noite. Muito obrigada, viu, doutora Graziella Marotti, por fazer parte desse grupo conosco, por estar fazendo, né, esse meio de campo aí entre as nossas falas. Agradecendo o doutor Luiz Ribeiro, toda a diretoria da 39ª Subseção, doutora Carmela, que infelizmente não pôde estar conosco, né, em função de compromissos, e gostaria de cumprimentar também todos os alunos, sei que tem muitos alunos aí assistindo também a nossa palestra, e todos os colegas advogados, agradecendo imensamente todos os membros da nossa comissão do meio ambiente, sempre atuantes, sempre participativos, agradecer também toda a equipe da OAB que nos apoia sempre em todos os eventos, especialmente a Tamires, que esteve conosco durante essa semana, e dizer que é um imenso prazer estar nessa casa, na nossa casa, né, participando de uma semana jurídica tão importante para todos nós, né? E agradecer também a doutora Jéssica Hipólito, por ter aceitado o convite, além de participar da nossa comissão, ela também aceitou o convite de falar de um assunto tão importante, que é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, porque estamos aí completando aí 20 anos de uma legislação tão importante, uma das legislações mais importantes aí envolvendo o meio ambiente, porque protege um patrimônio brasileiro tão importante que é o nosso território e também pautado aí num desenvolvimento econômico, social. Então, esses 20 anos dessa legislação são extremamente importantes nesse momento, e ninguém melhor do que a doutora Jéssica, que é uma pessoa profunda conhecedora, né, do assunto, inclusive assessora jurídica da Fundação Florestal, então é o dia a dia dela, e uma pessoa que certamente vai colaborar muito, e nós vamos aprender muito com a sua palestra, né? Muito obrigada. Obrigada, doutora Lília. Saiba que é uma honra, eu fiquei muito feliz com o convite para apresentar aqui essa palestra da doutora Jéssica Hipólito, que é brilhante, e muito contente também em voltar à comissão no meio ambiente. Inclusive, eu quero fazer um breve relato aqui sobre a trajetória da Comissão de Meio Ambiente da 39ª da subseção de São Bernardo do Campo, da Ordem dos Advogados de São Bernardo do Campo, que a gente tem uma história muito marcante. A primeira Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Bernardo foi instituída pelo Dr. Fernando Guimarães, na gestão dele em 2004, que nomeou o Dr. Ivar José de Souza o primeiro presidente de uma comissão de meio ambiente aqui na nossa região, né, aqui em São Bernardo, uma cidade tão importante, uma cidade que possui mais de 50% do seu território numa área de manancial, né?
e a comissão participou ativamente de muitos eventos que foram relevantes para o município, para a região do ABC, para o estado como um todo. Eu vou citar alguns aqui, né? Nós participamos de audiências públicas do Rodoanel, à época, participamos de audiência pública do Plano Diretor de São Bernardo. A Comissão do Meio Ambiente também realizou aí na Casa do Advogado diversas reuniões com entes da sociedade civil, sociedades de bairro aqui de São Bernardo do Campo, pessoas bastante engajadas, em que nós elaboramos um importante documento e encaminhamos esse documento com sugestões, à época, ao projeto da lei específica da Billings. Esse documento foi um estudo da lei, né, um estudo que a comissão, junto a outros membros da sociedade civil aqui, fez um estudo do projeto de lei, da lei específica da Billings, e nós entregamos esse projeto em mãos, tanto do prefeito de São Bernardo, à época, quanto do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Barros Munhoz, se eu não me engano, isso no ano de 2009, nós entregamos esse documento a ele. Entregamos também para o Orlando Morando, que à época era deputado estadual, e foi a nossa contribuição enquanto comissão de meio ambiente, né, com o Estado de São Paulo, aí, sugestionando várias modificações, alterações, lá no projeto de lei específico da Billings, que acabou sendo aprovado em 2009, essa lei. Nós também participamos de algumas reuniões no comitês de bacias, no consórcio intermunicipal aqui do Grande ABC. As comissões que seguiram realizaram palestras, Semana do Meio Ambiente. Chegamos a fazer uma exposição sobre a Billings no átrium aí do Fórum de São Bernardo. O Dr. Celso Rezende, juiz, era o diretor responsável pelo fórum e nos autorizou, né, a inserir ali no átrium do fórum uma série de painéis contando sobre a importância da Billings. E eu fui presidente da comissão no ano de 2009, que também realizamos a Semana do Meio Ambiente, diversas ações, e seguiram-se outras gestões, né, que também tiveram destaque. A gestão última do doutor Marcelo Clemente, com quem inclusive eu conversei essa tarde, e ele pontuou que em 2006 esteve lá no distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, onde houve o rompimento da barragem do Fundão, foi representando a Comissão do Meio Ambiente da OAB São Bernardo. Doutora Débora Perillo também, quem fez parte, é professora na FAPAM, realizou Semana do Meio Ambiente, palestras, e agora a comissão aí no comando da doutora Lilian Mozardo, né, realizando já esse ano uma live que foi excelente também, agora a palestra da Jéssica, mas outro que eu não posso deixar de citar, outro fato importante, é que a OAB, ela sempre teve uma cadeira garantida na comissão, no Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, o CONPAC, né? Um importante conselho aqui de São Bernardo do Campo, do nosso município. E hoje a titular é a doutora Elizabeth Andreata Moura, a doutora Cuca, que está aqui conosco. Eu ocupo a suplência, né? Outra colaboradora também, tanto do CONPAC quanto das nossas comissões do meio ambiente, foi a doutora Cléa Campi Mônaco. Sempre lutou pelo patrimônio histórico de São Bernardo, o acervo, os tombamentos, enfim, a OAB sempre presente nesses assuntos de grande relevância, né, voltado à coletividade. Isso é muito importante e me contenta muito ter participado e continuar participando, continuar colaborando.
Bom, eu vou então agora apresentar a palestrante da noite e em seguida eu vou abrir a palavra para ela. Eu vou aqui passar a qualificação da doutora Jéssica de Carvalho Hipólito, é advogada, é especialista em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, com extensão em Direito Ambiental pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, aluna especial da disciplina de Tópicos em Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e aluna especial da disciplina Direito Privado Ambiental no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professora visitante da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo para ministrar o curso de férias, membro do Comitê de Integração de Políticas Globais de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, integrante da Rede Internacional La Clima, membro da Comissão do Meio Ambiente da 39ª Subseção de São Bernardo do Campo da OAB, né? Muito nos honra a Jéssica compor a comissão. Assessora do Departamento Jurídico da Fundação Florestal, no qual atua como advogada responsável pelo consultivo ambiental. Jéssica, bem-vinda. Agora eu passo a palavra a você para que você inicie essa brilhante palestra, esse tema palpitante, tão importante em termos, como sempre dizemos, né, no meio ambiente, local e universal, certo? Jéssica vai falar sobre os 20 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Boa noite, Jéssica. Passo a palavra. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Graziela, pelas palavras. O que compareceu. Ai, pera. Vocês estão me escutando? Desculpa, apareceu um recadinho aqui. Tá. Então tá bom. Bom, gostaria de agradecer a sua introdução, doutora Graziela. Foi muito importante ter esse histórico da comissão. Você vê que eu participo da comissão agora nessa nova gestão e não sabia de todo esse contexto anterior. É muito interessante a gente saber, né, de tudo que já foi feito anteriormente. Muito legal, obrigada. Agradeço a doutora Lilian também, minha parceira de comissão, presidente, que está aqui introduzindo tantas coisas interessantes, né, e nos tornando cada vez mais integrados nessa comissão, que para mim é muito importante, é uma honra compor. Agradeço ao doutor Luiz Ribeiro pela oportunidade, pelo convite, enfim, todos os membros da diretoria, né, da comissão, da OAB, e a todos os membros da comissão também que estão aqui com a gente, já vi vários entrando aqui. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu montei, tá? Peço licença para vocês. Conseguem enxergar? Ok, obrigada. Muito bem. É uma honra estar aqui hoje, tratar desse assunto que, como a doutora Lilian falou, é um assunto que eu trato no meu dia a dia. Eu sou assessora da Fundação Florestal, que tem por objetivo, de fato, gerir as unidades de conservação da natureza aqui no estado de São Paulo. Então, fiquei muito grata e feliz porque tiveram alguns outros eventos em algumas faculdades que trataram sobre esse assunto, e eu acho que é importante para nós, advogados, pensarmos sobre isso. É um assunto, acho que tem correlação com alguns outros corpos científicos, os ecólogos, os biólogos, e enfim, é interessante que a gente também possa celebrar esse marco legal tão relevante, né, que traz tanto prestígio para o nosso direito ambiental. O SNUC, né, que é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, ele foi instituído pela Lei Federal 9985 de 2000, e nesse 18 de julho agora completou 20 aninhos, né?
ele é considerado um dos grandes marcos do direito ambiental, na medida que pela introdução dessa lei, é que foi estabelecido um procedimento claro para a criação das unidades de conservação da natureza e também para a gestão das unidades de conservação. Eu vou falar aqui um pouquinho que elas já existiam antes desse marco legal, mas não com toda essa robustez, não com um procedimento tão bem claro e indicado numa lei, né? Então, por isso é um marco tão importante, porque ela trouxe a definição de grupos, categorias, objetivos de cada uma dessas categorias, aspectos relacionados à gestão dessas unidades, desses territórios que são especialmente protegidos em razão da sua qualidade ambiental, critérios para o zoneamento, fontes de recurso e especialmente a questão socioambiental, né, que aqui nessa lei ela é configurada pela questão da discussão da questão dos tradicionais, né, daqueles povos que já viviam naquelas áreas que são ambientalmente relevantes, mas que têm um certo conflito, porque tem uma população lá pré-existente muitas das vezes, e essa lei ela teve todo esse tato de cuidar da questão ambiental, mas também tratar de um aspecto relacionado à dignidade da pessoa humana. Então ela é acho que ela é muito coerente com a nossa Constituição Federal, inclusive. Fazendo aqui uma retrospectiva bem breve sobre a lei, como eu já tinha mencionado antes, as unidades de conservação elas não foram idealizadas ou concretizadas com o SNUC. Na verdade, elas já existiam há bastante tempo. A nossa primeira unidade de conservação foi o Parque Nacional de Itatiaia, que data de 1937. Mas outras legislações aí ao longo do caminho, como o Código Florestal de 34 e a Política Nacional do Meio Ambiente, também trouxeram algumas das categorias, mas nenhuma delas conseguiu concretizar uma forma, em síntese, um procedimento claro, não só para os administrados, para a sociedade, mas também para o poder público. A gente via que a legislação era um pouco confusa, as pessoas ficavam um pouco em dúvida, o próprio poder público ficava em dúvida. Como é que eu crio? Quais são os critérios? E isso veio, o SNUC ele veio sedimentar essas dúvidas. Como eu disse, a gente tem um aspecto muito importante, né, o SNUC com a nossa Constituição, porque, na verdade, essa lei, ela veio a regulamentar o artigo 225, parágrafo 1º, os incisos 1º, 2º, 3º e 7º, que são os que eu elenquei aqui no slide que vocês estão visualizando, né? Eles foram regulamentados pelo SNUC. E por que é importante? Por que ele é um marco legal tão importante? Porque o nosso capítulo do meio ambiente na Constituição Federal é o artigo 225. E a gente consegue verificar aqui que 4 desses incisos trazidos no parágrafo 1º são regulamentados por essa lei de 2000. Eu gostaria até de pedir licença para vocês para ler o conteúdo desse artigo, porque ele realmente fala por si só, ele é muito claro. Eu vou ler aqui para vocês. Então, o artigo 225 caput diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. O inciso 3º, que para mim é o mais importante no que diz respeito às unidades de conservação. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo que a alteração e supressão permitida somente através de lei.
vedadas qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. E o 7º é com relação à proteção à fauna e à flora, vedada, claro, qualquer questão que provoque a extinção de uma espécie ou submeta os animais à crueldade. Então, desse artigo, desse recorte que eu fiz dos incisos que são regulamentados pelo SNUC, eu gostaria de ressaltar aí a relevância com relação às unidades de conservação da avaliação e identificação dos atributos ecológicos. São esses atributos que justificam a criação de uma unidade de conservação. Então, esse espaço que é identificado como relevante para ser protegido pelo poder público, ele tem que passar por uma avaliação técnica que identifique, tecnicamente, isso quer dizer, passando aí de uma discussão, às vezes, na verdade, quase nenhuma discussão jurídica, mas que ecologicamente ou biologicamente ela se mostre um território relevante. Além disso, o artigo 225, ele traz uma importante questão que é o compartilhamento de responsabilidades entre o poder público e a coletividade na defesa e preservação do meio ambiente. A gente vai ver um pouquinho mais adiante que uma das categorias das unidades de conservação da natureza, que é denominada Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma categoria criada só por particulares, ela, para mim, é a materialização desse compartilhamento de responsabilidades, no qual um membro da sociedade que tem em seu poder uma propriedade que ele verifique que tem uma relevância ambiental, ele mesmo pode se dispor a transformar aquela área numa unidade de conservação. Eu gostaria também de fazer aqui uma observação, que eu coloquei aqui o artigo 225, mas nós temos vários outros artigos ao longo da Constituição que reforçam, né, essa preocupação do Constituinte com a proteção do meio ambiente. A gente tem no artigo 5º a função social da propriedade, que no direito ambiental, reforçando aquilo que eu já falei sobre os tradicionais em unidades de conservação, ele faz a função socioambiental da propriedade. A junção do artigo 225 com o 170, que é o título da ordem econômica e financeira, a conjugação entre esses dois criam um dos primados mais importantes que a gente tem hoje em dia, né? Que é o desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer, desenvolver economicamente, desenvolver o país respeitando os critérios ambientais. Por fim, acho que é sempre importante frisar que o direito ambiental na nossa Constituição, ele traz um pacto muito importante, que é o pacto intergeracional, que é a proposta de cuidar do meio ambiente para a nossa geração e também conduzir o meio ambiente saudável para as próximas gerações. E acho que esse recorte é importante porque é nesse intuito que o SNUC caminha. É exatamente para isso que a gente cria as unidades de conservação. Eles são pedacinhos, né, um território que é criado com a finalidade de proteger aquele espaço, aquela fauna, aquela flora, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações, para que a gente não perca esse código genético, para que a gente não perca, né, a possibilidade de descobertas científicas e para que a gente, claro, proteja a nossa própria geração. Então, passado esse contexto inicial, eu gostaria também de esclarecer um pouquinho sobre áreas protegidas e unidades de conservação. Né? Áreas protegidas é uma denominação ampla, né, que contém aqui, como está demonstrado no slide,
os territórios indígenas, as áreas de preservação permanente, os territórios quilombolas e as unidades de conservação, elas estão integradas nas áreas protegidas. E isso é importante porque a gente vai verificar mais ao longo dessa exposição que, principalmente para questões o alcance de metas internacionais, por exemplo, ele se leva em consideração as áreas protegidas no geral e não só as unidades de conservação. Por quê? Porque essas também são áreas protegidas, né? Estudando o Código Florestal mais a fundo, por exemplo, a gente verifica que as áreas de preservação permanente, elas têm uma importância muito grande para a questão hidrográfica, né? As reservas legais, elas tornam, né, a conectividade entre a vegetação de um estado, né, entre duas cidades, uma questão muito mais fácil, uma facilitação para ampliação de toda essa vegetação. Então, áreas protegidas, a gente está falando sobre elas, mas dentro de um contexto de um recorte, né? O SNUC, como lei, ele trata só das áreas protegidas, mas a gente tem aí em outras legislações que explicitam as regras, né, e do que se tratam as demais áreas protegidas, né. Eu pensei aqui no meu computador um conceito sobre áreas protegidas do professor Rodrigo Medeiros, que diz que são áreas terrestres ou marinhas especialmente dedicadas à proteção e à manutenção de diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados, manejados através de instrumentos legais ou outros instrumentos ativos. Então, áreas protegidas, elas são amplas e as unidades de conservação estão contidas nessa denominação. Então, passando para a própria lei do SNUC, o artigo 2º, ele faz uma conceituação do que seria uma unidade de conservação, que é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público com objetivo de conservação e limites definidos sob o regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas à proteção. E aqui eu já penso duas questões que para mim são as mais importantes, tem vários requisitos, né? Como eu trabalho na Fundação Florestal, a gente vê que o processo de criação de unidade de conservação é extremamente longo, extremamente complexo, mas o que enseja a criação de uma unidade de conservação é a sua relevância natural. É a análise técnica que vai considerar os aspectos ecológicos, biológicos, geológicos e o objetivo conservacionista. Isso quer dizer, em que pese não se tenha ali naquele dado momento esse aspecto ecológico, mas se é uma área delicada, uma área sensível, a gente pode objetivar a conservação daquele determinado território. Então, ele objetiva assegurar a integridade e a função ecológica daquele determinado território. Então, como característica relevante, né, haja vista aí o objetivo das unidades de conservação, eu já elenco aqui algumas delas, que seria a manutenção da diversidade biológica, a proteção de espécies ameaçadas de extinção, a proteção e a recuperação de recursos hídricos e a recuperação e restauração de ecossistemas degradados. Acho que esses daqui são os objetivos mais latentes das unidades de conservação e que são demonstrados muito bem no SNUC. Bem no iniciozinho do SNUC, a gente já contém um rol de objetivos, um rol de diretrizes que compactuam com tudo isso daqui que eu tô falando. Tentei ser sintética, mas é um rol de 30 objetivos e diretrizes. Com esse objetivo, né, e olhando para o que é uma unidade de conservação, parece que eles são sítios nos quais ninguém pode entrar, ninguém pode fazer nada, porque a gente está protegendo, porque tem que proteger a fauna e a flora.
E o legislador entendeu que isso seria problemático. Como eu vou proteger as áreas relevantes? Eu vou pegar o país inteiro e vou falar que ninguém mais pode entrar. Então, o legislador viu que não seria muito bom. Então, a gente teve que equalizar, flexibilizar. E a edição dessa norma demorou muitos anos exatamente por isso, pela preocupação de ser rigoroso demais ou flexível demais. E aí, o resultado disso foi a constituição de dois grupos, dois grandes grupos, que são os grupos das unidades de conservação de proteção integral e das unidades de proteção de uso sustentável. A grande diferença é a exploração viabilizada em cada uma delas. Então, as unidades de conservação de uso sustentável, elas possibilitam uma exploração dos seus recursos naturais. E aí parece estranho quando a gente escuta, mas não é. Tem as reservas extrativistas, por exemplo, né? Na qual a população tradicional que vive em consonância, em harmonia com o meio ambiente, continua perpetuando suas atividades econômicas dentro das unidades de conservação e conservando aquele meio ambiente, né? Conservando os atributos ecológicos que justificaram a criação daquela unidade. E o segundo grupo é o de proteção integral, no qual a gente já tem uma proteção um pouco mais rigorosa, né? Não é que não é possível adentrar, algumas são mais restritas, né? Eu até coloquei aqui no próximo slide, fiz a diferenciação, aqui são só os nomes de cada uma das 12 categorias, cada uma delas tem um objetivo específico, tem uma diretriz própria, né? Mas, por exemplo, os parques que são de amplo conhecimento, né, os parques nacionais, os parques estaduais, a gente tem um parque muito conhecido que passa até aqui por São Bernardo do Campo, que é o Parque Estadual da Serra do Mar. Ele se estende, né, se estende por toda a Serra do Mar e caminha a todo o litoral. E ele foi constituído para tentar, né, proteger a Mata Atlântica, do qual aqui nacionalmente a gente tem um percentual muito pequenininho, né? Foi uma vegetação muito destruída, né? Muito desmatada. Então, as unidades de conservação, elas têm essas finalidades, cada uma dessas categorias trazem objetivos próprios e, inclusive, algumas delas são compatíveis com propriedades particulares, né? Aqui nesse mosaico, né, que eu estou mostrando para vocês no slide, a gente consegue verificar nessa parte laranjinha que tem algumas delas que têm áreas públicas e áreas privadas, como é o caso dos monumentos naturais. Então, o poder público, quando constitui uma unidade, ele pensa, será que é possível confluir? Será que a gente consegue deixar consonante áreas particulares com áreas públicas dentro da constituição de uma unidade de conservação? E sim, é possível, né? A gente tem vários exemplos aqui no estado de São Paulo e também no Brasil, né? A nível federal, nós temos várias unidades de conservação, das quais a gente consegue ter uma gestão do poder público que instituiu aquela unidade de conservação sem tirar do particular todos os seus poderes de propriedade. Então, acho que as RPPNs, claro que eu já falei, as reservas particulares de patrimônio natural, elas são uma exceção, porque elas são criadas pelo próprio particular, mas, de uma forma geral, a gente tenta que a população, de uma forma geral, não sofra, né, ou não se sinta prejudicada com a criação das unidades de conservação. E como a gente faz isso, né? Um dos benefícios que consta da própria lei é a participação. O processo de criação das unidades é um processo participativo, né? Com exceção de duas categorias, que são categorias de domínio público,
que não necessitam da consulta pública pela relevância daquela biota, daquele ecossistema. Todas as demais categorias, elas são necessárias à realização de audiências públicas, a passagem pelos conselhos estaduais e federais, CONAMA, CONSEMA, para que esse processo seja o mais participativo possível e para que a decisão de constituir a unidade e a identificação desse território não passe por vários questionamentos ou vários processos judiciais contrários à constituição dessa unidade. Então, eu vejo que ao longo dos anos, né, e até na própria gestão das unidades de conservação, são instituídos conselhos dentro de cada uma das unidades de conservação, que tem lá membros da sociedade civil, membros do poder público, membros da academia, da pesquisa, dos setores econômicos, que podem a todo momento se manifestar e passar os seus interesses. E com certeza essa forma do processo participativo é muito mais demorado, é muito mais longo, as decisões não são rápidas, mas quando implementadas elas são muito mais efetivas, né? E eu tenho observado que o direito ambiental, ele tem caminhado nesse rumo, o rumo da participação, né? A gente teve uma decisão há pouquíssimo tempo do Supremo Tribunal Federal, no qual o ministro Barroso, né, ele solicitou uma audiência pública para uma questão que era complexa, que é difícil, né? Então, acho que cada vez mais a sociedade, acho que até em consonância com o que eu falei lá no início da apresentação sobre o artigo 225, nós temos que entender que o desenvolvimento não é contrário à proteção do meio ambiente, que a gente participando, a gente consegue compreender melhor, a gente consegue passar o nosso inconformismo e também compreender um pouco mais do outro lado. Acho que o diálogo nas questões ambientais tem se mostrado muito efetivas, né? A eficiência e não, muitas vezes, o conflito. Gostaria de pontuar agora, já no finalzinho, porque eu acho que eu já passei o meu tempo, sobre um contexto internacional, né? O direito ambiental, ele sempre andou muito ligado com os grandes acordos internacionais, com as grandes discussões internacionais sobre o meio ambiente. Quem tem um pouquinho mais de estrada no direito ambiental sabe que a legislação ambiental nacional, ela ficou muito mais robusta nos anos 70, né, quando acho que o mundo se deu conta que o meio ambiente, ele não segue fronteiras, né, ele é transfronteiriço, né, todos os países, todos nós, todos os estados, todos os municípios, se um não se preocupar, essa falta de decisão, essa falta de atuação efetiva, vai prejudicar todo mundo que está ao redor. Então, nós temos, na década de 70, a Declaração de Estocolmo, que trouxe uma série de princípios, 26 princípios, que norteiam esses processos decisórios, e a gente vê a nossa legislação caminhando de uma forma muito consonante com todas essas cartas, né, com todos esses acordos internacionais, e eu achei bem importante trazer um contexto um pouquinho mais atual, né? A 10ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica, que é a COP, né, que a gente escuta falar muito da COP do clima, né, mas a gente também tem a COP da Diversidade Biológica, ela trouxe aí algumas metas, né, metas que tem o finalzinho, né, o período final agora em 2020. E a gente vai ter que prestar contas, porque a gente faz parte dessa convenção, né? E eu destaquei aqui a meta 11, que ela está extremamente vinculada à criação de áreas protegidas e à interligação dessas áreas protegidas, porque não adianta ter uma ilha de proteção, a gente precisa que elas estejam conectadas, que essa fauna, que essa flora consiga caminhar ao longo, né, ao longo do nosso território nacional.
E o que eu acho muito importante destacar, claro que são metas ambiciosas, mas eu acho que é muito interessante que aqui a gente já vê o critério da efetividade, que não é só criar a unidade de conservação, mas torná-la eficiente. Ela de fato tem que proteger. Então nós precisamos de todo um aparato humano, né? Técnico para que possa conduzir a boa gestão dessas unidades de conservação e não só criá-las, mas criá-las bem e manter todas essas unidades já criadas também. Então vamos aí ficar com o olho aberto, né? Ver o que o Brasil vai contar para a gente agora no finalzinho do ano sobre essas metas, se a gente conseguiu chegar perto, se a gente conseguiu ou não, né? O que a gente disse que conseguiria. E uma meta que já não está tão perto de acabar, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também partiram de conferências das Nações Unidas, né, na verdade de um trabalho pós-Rio+20, né, que foi através do documento Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, né, que eles se relacionam não só com o meio ambiente, né, mas com um desenvolvimento sustentável, que tem todo um critério relacionado a pessoas, a erradicação da fome, a proteção dos recursos naturais e do clima, a garantia de vidas prósperas, uma sociedade pacífica e a implementação de parcerias. E essas parcerias, elas transcendem as parcerias entre poder público e empresa ou entre empresas, mas também entre países, né? A gente vê com esses acordos, esse pensamento muito global, né? E é muito interessante estudar os ODS porque eles saíram do forno agora e a gente pode muito trabalhar com eles, né? E não só, digo, poder público, todo mundo pode trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, empresas, a própria OAB, né? É realmente um terreno fértil para bons projetos, né? E eu elenquei aqui abaixo dois dos ODS, né? O 13 e o 15, que tratam sobre mudanças do clima e a proteção dos recursos naturais, que eu acho que são os que estão intimamente ligados com as unidades de conservação. Então, criá-las e mantê-las efetivas vão fazer com que a gente consiga alcançar pelo menos essas metas. Por fim, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui só a título de conhecimento, né? Dados do Brasil, a gente tem mais de 2.000 unidades de conservação no Brasil, e aqui são unidades federais, municipais e estaduais que estão, esse é um cadastro, né, nacional, é o CNUC, que é o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, ele foi atualizado em 2019. Esse mapinha, ele traz as unidades de conservação no território nacional, esse também é um dado de 2019, e eu também trouxe aqui para vocês, porque eu tenho fácil, um mapinha da Fundação Florestal, que traz as unidades aqui no estado de São Paulo, e eu queria mostrar, pelo menos com esse mapinha, né, que esse daqui eu já conheço de longa data, que deixar aqui, na verdade, a minha posição pessoal, que as unidades são muito importantes. Acho que quando a gente visita, a gente só verifica com olhos, né, com os próprios olhos, a relevância que elas têm. O meio ambiente é de todos, a gente tem que cada vez mais internalizar isso. É um direito nosso, então vamos tentar ao máximo protegê-lo. Tá? Agradeço muito a todos que ficaram até agora. Peço desculpas por ter passado um pouquinho meu tempo e obrigada principalmente às duas mocinhas e ao presidente Luiz, que está comigo agora. Passo a palavra de novo a Graziela. Obrigada. Jéssica, parabéns. Excelente explanação. Muito enriquecedor o que você trouxe. Realmente pensar, né, em meio ambiente e aí acender essa chama, né, essa vontade de trabalhar por isso, de se engajar, né, de lutar. Afinal, nós estamos tratando de sobrevivência,
E discutir unidades de conservação é falar da importância para a preservação de todo o ecossistema, da vida, do planeta como um todo, né? Parabéns mais uma vez, e você foi muito feliz na sua exposição. E assim, eu fico realmente emocionada, né? Quando lá atrás, há mais de 10 anos atrás, eu comecei a participar da Comissão do Meio Ambiente, a convite do Dr. Ivar, e comecei a entender o que era, né? E conversar com as pessoas que já vinham há muito tempo batalhando, né, por preservação. O Dr. Ivar teve um papel assim importante, sempre brigou muito pela Billings, ele é ali do Riacho Grande. A Cuca também é uma pessoa que tem uma história maravilhosa aí de luta por meio ambiente. E aí ali eu percebi que a gente tem um papel muito importante nessa questão do meio ambiente, né? E a gente precisa cumprir esse papel. Se cada um fizer um pouco, todos juntos já será muito em termos de preservação, em termos de continuidade da vida, né? Bom, eu não vou me alongar, você utilizou muito bem o seu tempo, eu quero mais uma vez agradecer você, e para finalizar, eu vou passar a palavra para a doutora Lilian Mozardo, que é a nossa presidente da Comissão do Meio Ambiente. Doutora Lilian, por favor, gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Bem, eu não sei, doutora Graziela, se há perguntas, né? Se não houver perguntas, eu posso fazer minhas considerações e já aproveitar e fazer minhas considerações finais. Caso contrário, acho que seria interessante que nós aproveitássemos esses últimos minutos para eventualmente trazer algum questionamento. Realmente, desculpa, eu acabei esquecendo e pedi para que quem tiver perguntas pode enviar pelo chat. Chegou uma pergunta aqui da doutora Elizabeth Moro e eu vou passar para a nossa palestrante. Ela diz o seguinte: diante da problemática sempre do conflito econômico e a proteção, que são ligados na maioria das vezes, justificando um expansionismo, e como atuar enquanto cidadão, resistindo mesmo que individualmente, se não somos entes legitimados. Essa é a manifestação e questionamento da doutora Elizabeth. Boa noite, doutora Elizabeth, obrigada pela pergunta. Nós temos sim, né? Nós temos como passar esse nosso inconformismo quando for o caso, claro, né? A legislação ambiental, junto com a legislação processual civil, né, trouxe a ação civil pública, por meio da qual a gente pode, por exemplo, denunciar para esses entes legitimados, né? Inclusive associações, né? Que são várias que tratam sobre o meio ambiente. Mas como cidadão, né, além dessa denúncia para um outro legitimado, a ação popular também é um meio, né, de demonstrar esse inconformismo. Acho que agora a gente tem também, não só o Ministério Público, a gente pode denunciar para o Tribunal de Contas, por exemplo, que tem uma atuação muito forte de fiscalização, né, e inclusive com relação ao meio ambiente, que às vezes a gente nem tem essa noção, mas o Tribunal de Contas, por o meio ambiente ser um bem, um patrimônio, ele também tem essa possibilidade. Então a gente tem aí na administração pública vários meios, né, de demonstrar esse inconformismo. E é claro, participar dessas audiências públicas, estar presente, né? Acho que a representatividade, ela tem que ser feita, né? Se você entende, por exemplo, que tem algo no seu bairro que não está muito certo, converse com seus vizinhos, faça uma associação ali com eles. É isso, eu acho que às vezes são coisas simples, né, que a gente pode fazer para garantir, aqui no nosso contexto local, isso vai se expandindo ao longo do tempo. Mas a gente tem todas essas possibilidades de denúncia, né? Mas a participação, com certeza, eu acho que é a nossa maior aliada. Espero ter conseguido responder, tá bom? Obrigada.
Muito bom, obrigada, Jéssica, por ter respondido a pergunta. Imagina. Eu só quero registrar aqui a presença do doutor Ivar, está aqui nos assistindo, um grande abraço, grande colega, né, que quem iniciou lá em 2004, eu junto com ele, a gente trabalhou bastante aí na comissão. Bem, vou passar então a palavra para a doutora Lilian. Doutora Lilian, por favor. Bem, eu gostaria de agradecer de antemão essa palestra maravilhosa da Jéssica, dizer que pena que nós não temos tempo para aprofundarmos essas questões, né? Porque falar de unidades de conservação é falar de uma proteção ambiental, um dos modelos mais sofisticados aí que nós temos e mais eficazes, né? Como a doutora Jéssica falou, ao contrário do que as pessoas pensam, esses espaços, né, territoriais aí protegidos não significa que esteja excluindo a população, esteja excluindo as questões econômicas, ao contrário, né? Essa junção aí do artigo 225 da Constituição Federal, que veio reconhecer pela primeira vez aí nas nossas cartas constitucionais o meio ambiente, né, como algo a ser protegido para as presentes e futuras gerações, quer dizer, intergeracional, ele está intimamente ligado com as questões do desenvolvimento econômico, né, como ela bem disse lá, o artigo 170, e que acaba desencadeando em um dos princípios basilares aí do meio ambiente, que é o do desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que nós falarmos sobre estas questões, né, nesse aspecto, deixar isso muito bem esclarecido, é algo importante. E como a doutora Jéssica falou das unidades de conservação daqui do estado de São Paulo, trouxe uma abordagem também internacional, e como nós estamos aqui, né, na região do ABC, em São Bernardo do Campo, nunca é demais mencionar que nós aqui temos também a nossa primeira unidade de conservação aqui de São Bernardo, é o Parque Estoril, que eu acho que muitos de vocês, pelo menos os que têm aí mais idade, vão se lembrar, né, de o quanto isso foi importante para a cidade, né, naquele tempo, e o quanto está sendo importante hoje com esta reformulação que esse parque sofreu, né, ou melhor, sofreu não, recebeu, né, inclusive com reflorestamento, com educação ambiental e uma série de coisas para tentar trazer esta consciência, né, para a população. Nós temos que utilizar todos esses mecanismos para que as pessoas possam se integrar cada vez mais e, como a doutora Jéssica falou, participar, né? Eu acho que a grande palavra aí é participar. E fora essa questão desse parque, dessa unidade de conservação, que é o Parque Estoril, nós temos também o Parque Estadual da Serra do Mar, que já foi mencionado, e o Parque Estadual da Águas da Billing, que são dois parques também que estão aí protegendo a questão da Mata Atlântica e a questão do patrimônio ambiental, cultural da nossa região. E como nós estamos assim muito grudadinhos com os outros municípios, nós temos o denominado Cinturão Verde, onde nós temos outras unidades de conservação e estamos todos interligados. Como a doutora Jéssica falou, para o meio ambiente não há fronteiras, né? Não há aí esta divisão. Por isso, precisamos nos unir, não só na nossa região aqui, mas também entendendo que o meio ambiente é o todo, né? Então, estamos aí no finalzinho, né, do nosso tempo. Então, mais uma vez, eu agradeço o Dr. Luiz Ribeiro pela oportunidade, agradeço assim, imensamente essa equipe maravilhosa que faz parte da Comissão do Meio Ambiente, doutora Graziela com toda a experiência que já participou, parabéns por tudo, e que a gente possa, né, continuar. Doutora Jéssica, maravilhosa, e todos os demais
do nosso grupo, que aos pouquinhos cada um vai aparecendo, vai trazendo aí as suas colocações, porque são estas pessoas que vão dar continuidade a estes trabalhos, né? E essa questão aí ambiental tão importante para todas nós. Também vou agradecer todas as pessoas que participaram, que ficaram conosco até o final, e dizer que a nossa comissão está aberta para os alunos, para os advogados, pessoas interessadas, que mesmo que não sejam advogados, mas tenham interesse nessas questões ambientais. A nossa comissão, o direito ambiental em si, ele é multidisciplinar. Então, todos os profissionais, direto ou indiretamente, estão interligados e estão convidados a participar. Tá bom? Muito obrigada, devolvo a palavra. Obrigada, doutora Lilian, pela colocação, também pela sua atuação magnífica aqui diante a Comissão do Meio Ambiente, a oportunidade que você está nos concedendo em participar, em colocar nossas ideias. Você tem sido uma líder sensacional para a nossa comissão. Parabéns mesmo pelo trabalho, tá? Bom, eu vou passar a palavra para as considerações finais do Dr. Luiz Ribeiro, né, que nós já estamos finalizando aqui. Por favor, doutor Luiz. Doutora Jéssica, só tenho a agradecer, que é realmente muito interessante. Eu acabei até de fazer um post colocando que, falando sobre a palestra de vocês e colocando que realmente é uma preocupação do cidadão, uma preocupação geral. Então, acho que é uma bandeira que nós temos aí que realmente levar adiante, porque que planeta nós queremos para os nossos netos? Eu acho que essa é a que nós temos que ter em mente. Hoje é fácil, os recursos naturais são findáveis, não são eternos. Então, nós temos que ter um trabalho aí de conscientização grande de todos, parabenizar o trabalho fantástico que essa comissão faz, deixar aqui registrado, doutor Ivar, nosso agradecimento pelo start, pelo início. Se não fosse a atuação fantástica também do Dr. Fernando Guimarães, um presidente que nós tivemos ímpar nessa subseção, não teríamos dado esse pontapé inicial. E a nós que sucedemos esses grandes gestores, compete manter tudo que tem de bom. E o que a gente vê que dá para melhorar, tentar melhorar. E realmente essa equipe, eu estou vendo que fui muito bem feliz na escolha, porque nós aqui, nossa missão não é, nós não trabalhamos, eu falo, quem trabalha são as comissões. Nós temos que organizar uma equipe boa, competente e capaz. E doutora Lilian, tivemos o prazer de trazê-la e ela melhor ainda de saber de se cercar de pessoas competentes. Eu agradeço, não tenho nada a falar. Muito obrigado a todos vocês, aos que participaram. Obrigado pela fantástica palestra. E tenham convicção, a casa é nossa. Advocacia, eu estou passando, eu sou advogado. Eu estou presidente, mas eu sou advogado. E a preocupação nossa é isso, é que todos possam trabalhar, quem quiser, quem tem vontade. Nós não temos o porquê cercear boas ideias e bons projetos. O que precisarem, não vou dizer nem contem com o presidente, contem com o advogado Luiz Ribeiro, porque o presidente é consequência. Vocês podem ter certeza que o aval vocês terão sempre que precisar. Muito obrigado. Doutor Luiz Ribeiro, nosso presidente, parabéns pela sua gestão e mais uma vez agradeço aí pelo espaço, agradeço na sua pessoa, a toda a diretoria da 39ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Bernardo do Campo. A gente tem muito que se orgulhar da nossa OAB, sempre muito atuante, sempre de portas abertas, muito participativa, e eu espero que assim continue, não é? A OAB é uma instituição ainda de muito respeito no nosso país, por tudo que vem acontecendo ultimamente, especialmente na área do meio ambiente, né? A OAB tem sempre se posicionado e a gente não pode deixar de participar, de estar aberto à sociedade civil como um todo, né? Acolher
os reclames aí da sociedade em geral, né? Podem sempre contar conosco, isso é importante. Bom, eu vou finalizar, então, aqui a minha apresentação. Mais uma vez, obrigada, doutora Lilian, Jéssica, muito obrigada, parabéns, obrigada a todos os membros da Comissão do Meio Ambiente. Agradeço a participação dos advogados, advogadas, que ficaram conosco aqui até a essa hora da noite, né? Hoje está friozinho, e um grande abraço aos meus colegas que estão nos prestigiando. Doutor Ivar, doutora Norma, meus 2 colegas de faculdade lá de Mogi das Cruzes, e aos estudantes que estão aí assistindo a palestra, parabéns pela participação de vocês, permaneçam estudando e muito, né? Venham participar das comissões também, e eu espero, assim, que a gente volte a se encontrar pessoalmente. É muito bom esse ensino virtual, né? Esse leque que se abriu, essa novidade dos encontros virtuais, das lives, tem sido maravilhoso, é muito democrático, mas nada substitui o encontro nosso na casa do advogado. Que saudade! Muito bom, né, participar. Quero só mandar mais um abraço especial para a Andressa, minha estagiária, que me ajuda bastante, que está aí assistindo. Um abraço para todos, tá? Boa noite. Tchau. Doutora, deixa eu só fazer uma ressalva que eu esqueci, eu deveria ter feito no começo. Peço desculpas. Acredito que não terá problema da doutora Jéssica pelo gabarito e o nível da palestra. Doutora, nós estamos criando um canal no YouTube. Ótimo. Nossa autorização para podermos deixar essa fantástica palestra disponível no nosso canal. Claro, claro. Fico honrada. Pode sim. Com certeza. Deveria ter falado no começo, me perdoe, eu acabei esquecendo. Imagina! Não, o que é isso? Não tem problema nenhum. Pode postar sim, se as minhas companheiras também concordarem. Sim, concordo. Ótimo. É importante, né? Sim, então, todos tenham acesso aí às informações que foram passadas hoje. Então tá perfeito. Agradeço, porque o conceito é esse. Eu converso aqui com uma discussão com a esposa. Nós não somos baú para guardar as coisas. Vamos divulgar, é importante. Compartilhar sempre, né? O conhecimento é importante. Exato. Muito obrigado, então. Boa noite. Obrigada, doutor Luiz. Boa noite, gente. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todos. Grande abraço. Boa noite, Cuca. Um grande abraço.